Pensa só numa das maiores rodovias do Brasil, uma verdadeira artéria gigante que pulsa junto com a economia do país. Só que, em um pontinho específico, essa artéria tem um problema sério, um segredo perigoso. É uma curva que, na verdade, é um risco constante para milhares de motoristas, todos os santos dias. Olha esse número, 3.585 quilômetros. É muita coisa. Essa é a dimensão à escala monumental da rodovia BR-153. E para a gente entender o problema, primeiro a gente precisa ter noção do tamanho. Isso aqui não é uma estradinha qualquer, não. É literalmente a espinha dorsal que corta o Brasil. Bom, então o nosso roteiro aqui é o seguinte. A gente vai começar com um panorama geral dessa artéria continental, depois vamos fechando o foco, sabe, para um gargalo específico lá em São Paulo, até chegar numa única curva bem perigosa. E aí, claro, a gente vai ver as soluções e entender por que, no fim das contas, isso tudo é tão importante. Então, vamos lá. Para começar, vamos entender que gigante é essa que está por trás do problema. A gente está falando da Artéria Continental do Brasil, uma obra pensada de fato para conectar uma nação inteira. O nome oficial dela é Rodovia Transbrasiliana, a BR-153. É nada mais nada menos que a quarta maior rodovia do país. E o nome, né, já entrega tudo. O objetivo sempre foi audacioso, atravessar o Brasil de ponta a ponta, sabe? Integrar o interior e quebrar aquela dependência que a gente sempre teve do litoral. E olha só o alcance disso. Ela começa lá em Marabá, no Pará, e vai até Ceguá, no Rio Grande do Sul, tipo, na fronteira com o Uruguai. Ela simplesmente rasga o mapa cortando 8 estados. É um corredor que, de fato, une o país de norte a sul. Mas tá, qual a importância disso tudo na prática? Bom, essa rodovia é uma veia vital para a nossa economia. Pensa bem, é por ali que passa uma parte enorme da safra de soja, de milho, que vem do centro-oeste e do sudeste. Ela conecta os grandes centros e, mais que isso, ajuda a desenvolver regiões que antes viviam mais isoladas. Pois é, mas toda grande artéria pode ter um ponto de entupimento, né? E é exatamente aqui que a nossa análise começa a fechar o foco. A gente vai agora para o gargalo de São Paulo, o lugar onde essa artéria começa a entupir. Só no estado de São Paulo, a BR-153 tem 321 quilômetros. E aí que vem o paradoxo, a coisa meio sem lógica, mesmo sendo uma rodovia com um pedágio, numa das regiões mais ricas do Brasil, uma parte enorme dela continua sendo de pista simples. É difícil de acreditar, né? E essa tabela aqui deixa bem claro onde o problema se concentra. A gente vê que um trecho ali de Icenha Rio Preto está em obras, mas a maior parte de Badibacite até Lins continua de pista simples. Agora, o ponto que realmente preocupa é esse aqui, de Lins a Marília. Ele é classificado como perigoso e, pasmem, ainda não tem previsão de duplicação. Parece que a modernização simplesmente não chegou onde era mais urgente. E é justamente nesse trecho, entre Lins e Marília, que a coisa fica séria de verdade. A fonte que a gente consultou descreve esse pedaço como um dos mais críticos e perigosos. E por quê? Bom, junta um volume altíssimo de caminhões pesados com um relevo cheio de subidas e descidas. É a receita perfeita para o desastre numa pista que é única. Agora, a gente vai dar um zoom ainda maior. A gente vai sair desse trecho perigoso como um todo e focar num único ponto, uma curva específica. A gente está chegando literalmente no epicentro do problema. E tá aí, essa é a imagem, a famosa descida na Serra do Ocauçu. Nem precisa ser engenheiro de tráfego para bater o olho e ver o perigo, né? É uma curva longa, cheia de voltas e ainda por cima na descida. Um verdadeiro pesadelo para qualquer motorista. Mas imagina só para os caminhoneiros, que são a alma dessa rodovia. E esse pesadelo tem nome e sobrenome, e uma extensão bem exata, 1.915,72 metros. São quase 2 quilômetros de pura tensão e de risco o tempo todo. Ok, mas para todo problema de engenharia, geralmente existe uma solução. E nesse caso aqui, a gente tem 2 caminhos, mais um objetivo só: pensar num futuro mais seguro para essa rodovia. E essa imagem aqui é uau! Ela mostra a diferença de um jeito incrível. De um lado, o caminho atual, todo sinuoso, perigoso. Do outro, a proposta: um túnel. Uma linha reta que simplesmente corta a montanha e, junto com ela, o risco. A diferença é gritante, não é?
Vamos colocar isso em números para ficar ainda mais claro. O caminho de hoje tem quase 2.000 metros. Já o túnel proposto, menos de 700 metros. O trajeto atual é aquela curva cheia de voltas. O túnel é uma rota direta. O resultado para a segurança, bom, é óbvio. A gente sai de um risco altíssimo para um risco muito, mas muito menor. E isso tudo nos leva a essa frase que é muito forte e vem da nossa fonte. Infelizmente é mais custoso, mas é importante porque pode salvar vidas. Pronto. A discussão muda de patamar, né? Deixa de ser só sobre concreto e asfalto e passa a ser sobre vidas. Então, vamos amarrar tudo isso. Afinal, por que isso tudo importa? Porque no final das contas, a gente está falando de muito mais do que só uma estrada. O ponto central aqui é o seguinte: o objetivo final não é só fazer a viagem ser mais rápida. A primeira parte desse projeto todo, que é a duplicação e a solução para essa curva, é fundamental para evitar acidentes e para, como a própria fonte destaca, apoiar o desenvolvimento humano. Segurança e progresso precisam andar de mãos dadas. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão para fechar. De um lado, a gente tem uma solução de engenharia que custa mais caro. Do outro, a gente tem a continuação de um risco diário para milhares de pessoas. A pergunta que fica no ar é: quanto vale uma vida humana?